A gente trazendo a palavra de Jesus, os ensinamentos, da melhor forma que a gente pode doar para eles, para que chegue até vocês, dos seus lares, tá bom? Muito obrigada a todos. E Larissa também, né? Cadê minha... Vem cá, Larissa, a nossa apresentadora maravilhosa, vem pra cá. É que ela ficou escondidinha ali no cantinho. A caridade vai chegar. E a Larissa, que é maravilhosa. E assim, em breve, os nossos jovens, vão ser também, evangelizar aqui. Já tem tudo para ser evangelizadora, já está na frente. Então é isso, tá bom, gente? Muito obrigada a todos. E uma boa noite, agora a gente vai à aula do passe, tá bom? A Marlene vai finalizar aqui. As informações da biblioteca espiritual universal que traça todos os desenvolvimentos. Gente, eu acho que agora nós podemos, Então, nós vamos agora convidar a nossa irmã Maria Gabriela para que a página de preparo. Essa nossa forma foi essa movimentação. Bom, para que vocês entendam, porque o pessoal que assiste palestra não se depara com essa formosura de pessoas aqui que desceram lá da salinha onde fica para vir aqui demonstrar algo muito importante para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Opinião dos Espíritos sobre evangelização. Mensagem recebida pelo médico Júlio César Grande Ribeiro, em sessão pública no dia 2 de agosto de 1982, na Casa Espírita Cristã em Vila Velha, Espírito Santo. Está na revista Reformador de outubro de 82. Filhos, roguemos a Jesus pela obra que prossegue sobre o Divino Amparo, que não haja desânimo nem apressamento, mas, acima de tudo, equilíbrio e amor, muito amor e devotamento. A evangelização espírita, infanto e juvenil, amplia-se como um sol bem fazejo, abençoando os campos ao alvorecer. O próprio serviço, sem palavras articuladas, mas à luz da experiência, falará conosco sobre quaisquer alterações que se façam necessárias, enquanto, no sustento da prece, estabeleceremos um conúbio de forças com o alto, de modo a nos sentirmos amparados pelas inspirações do bem. De tempos em tempos, temos-nos necessária uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Somente assim poderemos verificar o melhor rendimento de nossos propósitos. Unamos-nos, que a tarefa é de todos nós. Somente a união nos proporciona forças para o cumprimento de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. Com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. Emanemos-nos no sublime ministério da evangelização de almas e caminhamos adiante, avançando com otimismo.
Os amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer. Mas é necessário reconhecermos que a oportunidade do trabalho efetivo é ensejo bendito junto aos que escutam a bênção da reencarnação. Jesus aguarda. Cooperamos com o Cristo na evangelização do homem. Paz. Dedé de Menezes. Agora vamos fazer a prece inicial com nossa amiga Ian. Vamos todos agradecer a nossa todos presentes, os nossos produtores espirituais daquela que possamos ter muito de aprendizado. Que assim seja. Olá, boa noite. Como a tia Marlene falou, que hoje é o dia da alerta evangelização. E nas reuniões de início do ano, a gente pensou qual seria um tema interessante para a gente falar no alerta evangelização. E a gente pensou que todos nós somos evangelizadores. Somos pais, tios, irmãos, primos, temos um sobrinho, um afilhado, e que a gente está sempre passando um aprendizado para ele. Então, a temática que a gente trouxe dentro desse tema é trazer alguns exemplos. Então, a gente vai juntar nossos evangelizadores e crianças e fazer algumas pecinhas para vocês. Vai começar não, né? Hoje que é dia do jogo do Flamengo, você tá aí querendo ver desenho? Deixa eu ver meu jogo, hoje não, tá? Deixa a garota ver desenho. Assim você tira a minha autoridade, como é que amanhã eu vou poder cobrar as coisas dela? Gente, tudo bem com vocês? Oi, minha filha, por que você está tão triste hoje? É que eu fui mal na prova de hoje, né? Ah, minha filha, mas fica calma. A gente vai estudar junto e na próxima vez você vai melhorar, tá bom? Tá. Hoje a gente vai receber uma visita. Você sabe quem vai vir visitar a gente? Olá, cheguei. Vamos ao cinema? Hoje é dia do nosso culto do mar. Já chegou depois do culto do mar? Eu posso participar? Pode participar, com certeza. Como foi visto, apresentamos dois tipos de família. A gente brincou durante os ensaios de família 1 e família 2. E a gente pode ver que dentro de casa é o primeiro local de escola daquele espírito reencarnado. Aquele espírito que vai chegar para ter novos aprendizados. Aí a gente pega a família 1, vendo televisão, mexendo no celular, o filho que está quieto e ninguém quer saber o porquê que ele está assim. Aí a gente tem na família 2, a presença do culto do Evangelho no lar, o interesse como está o dia um para com o outro. Então, quando a gente pega esses exemplos, a gente vê que esse é o nosso local de maior influência. Os
sei se vocês já ouviram falar que a criança é o espelho dos pais. Então a gente muitas vezes para e observa que algumas atitudes de crianças é porque elas vêm dentro de casa. Por isso que a gente fala que todos nós somos evangelizadores. Tem uma pesquisa que fala que foi feita com crianças e jovens perguntando qual é o maior exemplo que eles têm, principalmente de valores, e eles falam que são seus responsáveis. Então a gente fala da responsabilidade de ser pais. Será que estamos sendo responsáveis para aquele ser filho de Deus que Deus colocou na nossa vida para criar? Isso é uma questão, é uma coisa a se pensar, a se analisar. Aí Santo Agostinho, ele nos traz que o lar deve ser um local educativo, coerente, amoroso, evangelizador. Mas hoje em dia tem vezes que a gente acha que amor é não colocar limite. Mas a gente tem que colocar limite nas nossas crianças. Porque o que a gente semeia hoje, a gente vai ver frutos amanhã. E ele também fala que o maior objetivo dos pais é orientá-los, colocar eles no caminho do bem, entendendo que é uma parte, é um dever deles. Entendendo que através da educação é que as gerações vão se tornar melhores, vão se aperfeiçoando e ganhando, adquirindo os valores que Jesus veio há 2000 anos atrás nos trazer. Agora a gente vai entrar no ato 2. Hoje, no dia do jogo do Flamengo, semifinal, eu vou te levar no jogo. Eu vou te levar como? Na evangelização. Eu estou concentrado no jogo, filho. Você tira a minha atenção do jogo. Eu vou te levar como na evangelização? De carro? Olha só. Eu vou deixar meu jogo hoje para te levar na evangelização. Já estou te levando em pensamento. Olha aqui. Mãe, você vai para uma cidade e vai ver que a gente vai lá no cinema, tá vendo que eu posso lá. Ninguém não. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupada, tenho um compromisso. Pede seu pai. Gente, vocês sabem que dia é hoje? É evangelização. Isso. O que é evangelização? Partilha a evangelização? Vamos embora. Como vocês viram no outro lado, aqui a gente está falando da evangelização. A gente fala que no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o objetivo da evangelização é trazer os ensinamentos de Deus. Mas o dever de levar eles para apresentar a Deus é dos pais, é os responsáveis que são responsáveis por isso. E a gente entende que quando encarnamos é no período da infância que a gente está mais suscetível a receber essas novas informações, esses novos valores que a gente vai encontrar. Aqui a gente é uma casa espírita, então a gente fala sobre a evangelização infantil espírita. Mas tem as outras denominações que também têm esse mesmo trabalho.
E não importa qual denominação que você frequente, que você vai levar os seus filhos para frequentar, para seguir e plantar a semente. O objetivo dos pais é isso, é plantar a semente. E a gente entende da importância da evangelização dentro de casa. Porque aqui a gente fala, mas dentro de casa se dá a continuidade. Eu acho interessante que tem muita criança que ela chega em casa contando como foi a aula, como é que foi a experiência. E ela também traz muitos ensinamentos que elas aprendem aqui para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós. Só que como a gente viu na família 1, tem muitos pais que dão desculpa. Ah, eu não posso ir hoje. Hoje eu tenho um jogo para ver. Hoje eu vou passear no shopping. Ou outros compromissos. Ou um grande também. Ah, a criança não quer ir, quando ela sente vontade eu levo. Mas a gente entra naquela situação do dever. Será que esse é o nosso dever? É levar. Tem um caso que eu escutei numa palestra. Um senhor, ele contou um caso que uma mãe, ela levava o filho para a evangelização, praticamente obrigada, falou, não, você vai, hoje é dia de evangelização, você vai. E quando ela escutou, ela era evangelizadora, e quando ela escutou uma palestra sobre evangelização, um congresso, eles falaram que um dos palestrantes falou que é o dever dos pais levar o filho para a evangelização. Ela ligou, ele já era adulto, e ela perguntou, filho, eu te causei algum trauma? Foi alguma coisa ruim? Te obrigar a ir na evangelização? E ele virou e falou assim, não, mãe, foi a melhor coisa que você me fez. Porque a senhora sabia que quão complicada eu era. Hoje, o que eu aprendi na evangelização me mostra que eu poderia ser um ser humano muito pior se eu não tivesse frequentado. Então, quando a gente traz a evangelização na vida dos filhos, é muito importante para um ser humano melhor. Tem até uma frase que eu vi na internet que fala assim, que muitos pais falam, eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Só que a gente não tinha que pensar assim, porque assim, o mundo já é muito bom. É a morada que Deus colocou na nossa vida, o local de evolução nossa. Então a gente tem que pensar assim, eu quero um filho melhor para este mundo, porque um filho melhor, ele vai levar bons exemplos. E os exemplos, eles se multiplicam. Eu vejo um amigo meu fazendo coisa boa, conforme eu vou assistindo aquilo ali, muitas vezes eu me torno uma pessoa melhor pelos exemplos que eu vejo. Então, a gente tem que entender que na criança, durante a infância, a gente semeia. Aquela sementinha fica guardada, quando se torna jovem, fica um campo fértil, e a seara é na vida adulta. É aquilo que a gente vai colher, que a gente ofereceu às nossas crianças. Agora eu vou passar o microfone para o nosso irmão Alan para ele dar continuidade. Uma boa noite a todos. Antes de começar, tem como dar um convidado aí? Só um instantinho, tá, gente? Só. Então, por que eu pedi água e eu vou beber água? Alguém está com sede, além de mim, quente hoje. A água, ela é essencial para a sobrevivência dos seres vivos na natureza. Obrigado. Essa água, ela é fonte de vida para os animais, para as plantas, para nós também na condição de seres hominais, que estamos. E alguém de vocês que está aqui já bebeu algum tipo de água diferente dessa que está aqui? Alguém já bebeu algum tipo de água diferente? Jesus, ele ofereceu uma água diferente. Vocês sabiam disso? Sabiam? Então, o que acontece? Jesus está lá no Evangelho de João, versículo 1 ao 34, ele oferece uma água diferente dessa água, e que também é fonte de vida para nós, seres no estado nominal, também é fonte de vida. E que água é essa que Jesus ofereceu?
Conta no Evangelho de João que Jesus estava saindo de Judeia, uma localização lá na Palestina, e indo para Galileia. E naquela época, a gente não tinha o Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, e Jesus fazia o quê? A pé, aquele trajeto. E andava bastante, né? Era mais ou menos, suponho assim, 3 horas andando. E era mais ou menos meio-dia quando Jesus estava andando, né? E, logicamente, ele sentiu o calor. Palestina é quente, né? A gente igual aqui no Rio de Janeiro. Jesus sentiu o calor e, em determinado momento, Jesus sentou-se, né? E uma mulher que vinha, esqueci de contar também, Jesus da Judeia para Galileia, ele passava numa terra que era a terra de Samaria, né? Onde viviam os samaritanos. Uma mulher samaritana, ela foi tirar água do poço, existia um poço nesse local, e Jesus estava ali descansando da viagem. E Jesus pede a ela um pouco d'água. E essa mulher samaritana, estranha, ela fala: o senhor, um judeu, pedindo água para mim, uma mulher samaritana, né? E por que Jesus, por que a mulher indaga isso? Vamos colocar no nosso mundo de hoje, né? Seria mais ou menos que o senhor espírita está me pedindo água aqui para eu que sou da igreja evangélica, para eu que sou católico. Qual o problema, gente? Qual o problema? Somos todos irmãos, né? Então, naquele momento, a mulher, por ser samaritana, estranhou um judeu pedir água para ela. E Jesus chega para ela e ele fala o seguinte: só um instantinho. Jesus fala o seguinte com ela: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a Ele e Ele lhe daria a água da vida. Então, a mulher continuou questionando: mas o senhor não tem balde e este poço é muito fundo. Além do mais, foi Jacó que deu esse poço de presente ao seu filho José. O senhor, por acaso, é mais importante do que eles? E Jesus chega para essa mulher samaritana e termina essa passagem falando: quem beber dessa água terá novamente sede, água do poço. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. E que água é essa que Jesus falava? A água que Jesus falava é a moral cristã. É o Cristo Consolador. É essa água que Jesus vem oferecer. E é essa água que a Larissa falou agora há pouco. E é essa água que foi demonstrada aqui. A água da moral cristã. Moral cristã é essa que, em Cristo Consolador, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, e sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que jugo é esse? Do que Jesus falava? O que significa a palavra jugo? E a gente vai no dicionário pegar, né? Significado de jugo: situação de submissão e obediência a alguém. E quem é esse alguém que a gente deveria e deve ser submisso e obediente? É Jesus.
é a moral cristã. Mas a diferença é que naquela época lá que Jesus viveu, as religiões, antes da Boa Nova, antes da verdade, ela não vinha de uma forma mansa, de uma forma pacífica. Era imposta, era pela força, era pela tirania. Se a gente pegar aqui para pensar, nenhum dos apóstolos de Cristo, exceto João, tá? Só João morreu, desencarnou de morte natural, né? Os outros não foram. Então, o que acontece? As religiões, naquela época, eram impostas, era de uma forma tirânica, era tipo, ou você segue, ou você segue, você não tem escolha. E Jesus veio trazer uma moral diferente, Jesus veio trazer uma obediência, uma submissão diferente, não baseada na tirania, e sim baseada na brandura e na passividade, né? Que era o que Jesus era. Por isso que ele fala, aprendei comigo que eu sou humilde de coração, sou branco e humilde de coração, tá? Então essa é a moral cristã, e o jugo é o Cristo. A quem a gente deve seguir é o Cristo. E esse fardo que Jesus fala, né, o meu fardo é leve, né? O que é o fardo? O fardo é a moral cristã. O fardo são os ensinamentos cristãos. E Jesus fala, né? O meu jugo é leve, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Né? Então o fardo é a moral cristã. E nela, Jesus nos ensina que não estamos na nossa casa, todo mundo está aqui de passagem, todo mundo está encarnado nesse mundo que a doutrina espírita explica, que é um mundo que está no momento em prova de expiação. Essa casa aqui não é nossa morada permanente. Estamos aqui para evoluir intelectualmente também, mas principalmente na parte moral, né? E essa evolução, ela vem com uma condição. Qual a condição? Aprendermos a ser manso e humilde de coração, como Jesus foi manso e humilde de coração. Quando Jesus fala do seu jugo suave e do seu fardo leve, é a gente aprender a ser manso e humilde de coração. E quando a gente é manso e humilde de coração? A gente é manso e humilde de coração quando esbravejamos contra aquele vizinho barulhento? A gente é manso e humilde de coração quando em nossos pensamentos, que pensamento da minha vida, desejamos que o trabalho do outro fracasse, dê errado? Será que a gente está sendo manso de coração e humilde? Será que a gente está sendo brando e humilde quando curtimos e compartilhamos nas redes sociais ataques ao nosso próximo, seja ataques físicos, seja ataques morais? Será que a gente está sendo manso e humilde de coração? Será que a gente está sendo manso e humilde quando a gente acaba impondo ou querendo sobrepor os nossos ideais, não respeitando o direito do outro de pensar diferente, de agir diferente? Então é para a gente pensar um pouquinho a respeito desse Cristo Consolador, dessa consolação que vem através do Cristo. E agora a gente estava lendo lá em cima num outro trabalho, quando a dona Marlene chegou para a gente e indagou o seguinte: você conhece o Cristo? É a pergunta que eu fiz fácil aqui. Será que a gente conhece o Cristo? Será que a gente de fato conhece o Cristo? Ou a gente não conhece, ou a gente conhece bem pouquinho, né? Que eles conhecem o Cristo de verdade, eles conhecem Jesus de verdade, quando a gente não só aprende os seus ensinamentos, quando a gente
Tenta pôr em prática essa brandura, tenta pôr em prática esse amor, tá? E pôr em prática esse amor é uma tarefa fácil, gente? É uma tarefa fácil. Mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. E como essa tarefa, ela às vezes nos parece que não é fácil, tá? Mas ela é. O que Jesus falou? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E essa tarefa, ela se torna mais suave, ela se torna mais leve à medida que nós vamos exercitando esse amor, vamos exercitando essa brandura. E como a gente exercita essa brandura, esse amor? Eu gosto sempre de lembrar aquela passagem daquele filme, A Volta do Todo-Poderoso, né? Quando o personagem lá que está vivenciando a situação, ele quer mudar o mundo, né? Ele é um político lá que ele quer mudar o mundo. E aí Deus aparece para ele, né? Ué, o senhor não quer mudar o mundo? E aquele filme tem umas lições importantes. A primeira lição importante é que ele fala como a gente começa a mudar o mundo. Arca, uma atitude de amor e carinho de cada vez. É uma atitude de amor e carinho de cada vez. E como a gente vai conseguir ter essa atitude de amor e carinho de cada vez? É na nossa ação no dia a dia. Quando a gente pede a Deus para Deus nos dar paciência, Deus não vai fazer cair do céu a paciência. Deus vai nos dar aquela oportunidade de exercer a paciência, né? Vai nos dar aquele vizinho lá barulhento que vive azucrinando a vida da gente para a gente poder exercitar a paciência. Quando a gente pede a Deus nos dê a oportunidade de ser mais amoroso, acha que vai cair do seu amor no pacote? Opa, chegou amor para mim. Não. Ele vai dar aquela oportunidade que você está com seus entes queridos, e nem sempre o nosso ente querido é aquele que a gente, meu irmão, vem cá, deixa eu te dar barato. É aquele que a gente pensa assim, cara, que vontade de dar um castigo nesse cara. Não é esse o ente querido? Só que aí é uma oportunidade que a gente tem de testar se a gente está aprendendo, se a gente está vivenciando esse Cristo Consolador. Se a gente está, eu conheço Cristo sim, lá na BDM fala do Cristo, mas será que a gente conhece a ação do Cristo? Enquanto evangelizando que somos, porque todo mundo aqui evangelizando, não é só eles que estão lá em cima, todos vocês que estão aqui no salão também estão evangelizando. Também estão nesse processo de evangelização. Somos todos evangelizando. Então, esse alerta à evangelização para todos nós. É para quem está aqui, é para quem está lá na infância e é para quem está na mocidade. Somos todos aprendizes. E, só um instantinho aqui, até que hora que eu posso? Tá? Até 10. E quando a gente está aprendendo, quando a gente está nesse processo de evangelizando que somos, a gente lembra da época de Jesus, né, esse Cristo Consolador, que dizem que ele juntou 12 apóstolos, né? E a controvérsia falam que foram muito mais do que 12. E aí a gente fica naquela, é discípulo ou é apóstolo? E vocês sabem a diferença de discípulos para apóstolos? Alguém sabe? Os 12 companheiros lá de Jesus, que ele escolheu lá, que ele juntou, naquele momento que ele chamou, era discípulo ou era apóstolo?
né? Era discípulo. Discípulos são aqueles que Jesus reúne para ensiná-los. Todos nós somos discípulos de Cristo. No momento que a gente escolhe, hoje, segunda-feira, 19 horas e 40 minutos, se o relógio estiver certo, a gente está aqui, nessa casa, tentando nos melhorarmos enquanto seres humanos, tentando aprender através da palavra, mas fazer com que ela entre de fato, fazer com que nós aprendamos de fato. Nesse momento a gente está sendo discípulo de Cristo, do Cristo Consolador também. E por que a gente é discípulo do Cristo Consolador? Para em algum momento a gente ter condição de ser também multiplicadores da sua moral, multiplicadores do seu ensinamento. E no momento que a gente age como multiplicador dessa moral cristã, seja através de doar um pouquinho do nosso tempo às crianças, aos jovens, seja no dia a dia, porque quando a gente está indo para o trabalho da gente e a gente empresta o ouvido àquele que precisa de falar, naquele momento a gente está evangelizando. Quando a gente está com um ente querido, enfermo, e a gente vai lá e vai fazer uma prece, uma oração para ele, a oração é um canal de ligação que a gente está enviando. Daqui a pouco vai ter o trabalho do passe aqui, né? E a oração também é passe. Naquele momento da oração, a gente está enviando energias positivas a alguém que está precisando daquela energia. Naquele momento da oração, vocês estão evangelizando. Naquele momento da oração, vocês estão sendo evangelizador. Então, a gente tem nosso momento de evangelizando e de evangelizador. A gente está aqui nesse momento na condição de evangelizando. E o Alan que está falando aqui na frente? Ele é melhor. Não, gente, não são melhor que ele. Eu sou igual, ou talvez eu precise de mais ouvir essas palavras que aqui estão sendo ditas do que vocês, porque não é à toa que eu fui chamado aqui na frente. Não caiu nessa não, tá? Chamado aqui na frente, opa, queria estar ali no lugar do Alan. Não é nessa não, se eu estou aqui é que eu devo mais. E se eu devo mais, graças a Deus, a BBM, através da nossa querida Marlene, a Larissa, a galera que chamou a gente aqui, graças a Deus essa oportunidade foi me dada de estar aqui na frente falando, porque se eu coloco na frente falando, eu tive que estudar antes. Se eu tive que estudar antes, é porque eu necessito de aprender. Eu necessito de aprender por quê? Porque eu também preciso ser evangelizado. Nesse momento, eu também estou sendo evangelizado. Para quê? Para amanhã eu ter condição, em algum momento, de ajudar aquele que necessita de um abraço, de uma prece, de um ombro amigo, de uma palavra confortadora, né? De um passe. Né? Então todos nós temos esse momento. E ainda voltando lá no Cristo, lá atrás, quando ele pede a água à mulher samaritana, ele nos dá um outro exemplo de humildade, né? Que, como a gente falou aqui, ele era judeu. E naquela época, um judeu pedir água a uma samaritana é um irmão pedindo água a uma irmã. Então a gente aqui, a gente aprende o seguinte,
A doutrina espírita não inventou nenhuma moral nova. A moral que a doutrina espírita segue é a moral cristã. É a moral ensinada pelo Cristo. Que o próprio Cristo falou que ele pode resumir todas as leis e os profetas em 2 ensinamentos. Amarei a Deus, nosso Pai, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Né? Amarei a Deus, nosso Pai. E nós que estamos aqui na doutrina espírita, que é baseada na fé raciocinada, já sabemos que existe um único Deus. Né? Então, para a gente não cabe mais aquela fala de o personagem que o meu amigo Marcos ali interpretou, não é o Marcos, tá? Não é o Marco Antônio. O personagem que o Marco Antônio interpretou na mesa aqui, estava ali, que não sei o quê, e aí a gente está lá naquele momento, aí a gente, os deuses do futebol, existem vários deuses, gente. Não, é um Deus, né? E a gente também e a gente também entender que esse Jesus, esse exemplo que Jesus nos deu, da mulher samaritana, é a gente entender que o cristianismo é um. Aqui na BBM, lá na Igreja Católica, ali na Igreja Protestante, é um cristianismo. Então, o amor é universal. Vamos praticar o amor, vamos ser evangelizados em algum momento, para que nós, quando aparecer a oportunidade, pudermos evangelizar, ou seja, ser multiplicador da moral cristã, independente para quem. Se para um espírita, se para alguém que se diz ateu, se na rua, se aqui no trabalho, vamos evangelizar quando a oportunidade aparecer. Muita paz a todos e obrigado por a paciência de me ouvir aqui, o carinho. Agora eu convido todos os evangelizadores e as crianças, que a gente preparou uma musiquinha para cantar para vocês. Vai passar aqui e a gente pode cantar assim. Não sei, pode fazer? Ela não está.
são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Bom, gente, essa foi a apresentação, né, do nosso DIT, que é o Departamento de Infância e Juventude da BMM, na qual eu represento, né, juntamente com os meus evangelizadores. Vem pra cá, Alan. Não entendi porque ele ficou sentado. Né? Nós temos o Allan Kardec, nós temos o Marcos, nosso ator maravilhoso, né? A Claudinha, a Mônica, a Deise. E nós temos os nossos jovens aqui presentes, as crianças. E assim, é um trabalho feito com muito amor, né? A gente trazendo a palavra de Jesus, os ensinamentos, né? Para da melhor forma que a gente pode doar para eles, né? Para que chegue até vocês, os seus lares, tá bom? Muito obrigada a todos. E Larissa também, né? Cadê a... Vem cá, Larissa. A nossa apresentadora maravilhosa. Vem cá, é que ela ficou escondidinha ali no cantinho. Tá caindo, e a Larissa, minha maravilhosa. E assim, em breve, os nossos jovens, né? Vão ser também, né? Evangelizar aqui. Já tem tudo para ser evangelizadora, já está na frente. Então é isso, tá bom, gente? Muito obrigada a todos. E uma boa noite. Agora a gente vai à hora do passe, tá bom? E a Marlene vai finalizar aqui. A gente sobe, acho que ele já recebeu o passe. Pode subir, Meus amigos espirituais, que possamos estar imbuídos de muita luz, muita paz, que absorvemos os ensinamentos da noite de hoje, não só hoje, mas para todo o nosso viver nesse plano. Agradecendo aos nossos mentores, anjos da guarda, por todo o amparo, toda a proteção sempre, e que possamos voltar para os nossos lares, imbuídos de muita